Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E olha que coisa linda que está florida aqui na minha mesa. Olha só essas phalaenopsis, que coisa mais linda. Gente, no vídeo de hoje não é para falar das phalaenopsis, eu trouxe ela aqui para mostrar para vocês algo que eu vou falar para vocês nesse vídeo hoje, que é sobre o cultivo das plantas na madeira, das orquídeas na madeira. Uma inscrita me perguntou quanto tempo eu posso deixar minha orquídea na madeira. Se depois que eu planto uma orquídea na madeira eu preciso fazer o replante, ou será que esse replante é para sempre? Então fiquem até o fim do vídeo que eu vou falar sobre isso e ainda vou dar dicas de cultivo de orquídeas na madeira, tá bom? Então eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês como que a gente pode estar cultivando na madeira, né? Eu tenho aqui essa catleia, ela tá plantada aqui num tronquinho, olha. Gente, olha que coisa mais linda. Essa catleia, ela está pendurada. Deixa eu tentar colocar ela em pé aqui para vocês verem. Ela tá pendurada no orquidário. Coloquei uma araminha aqui na madeira e ela fica pendurada. Olha essas raízes, gente, olha. Parece uma vanda, olha só. Ó, tem chovido muito e as plantas estão bastante molhadas. Então hoje deu um solzinho. Elas deu uma secadinha, eu não molhei, porque, né, para deixar escorrer um pouco a madeira. Então, a madeira é muito bom, gente, porque pode ficar lá na chuva. Essas plantas tomaram toda a chuva. Olha essa brotação, que coisa linda. Percebam que essa brotação tá tombada procurando sol, porque essa planta estava atrás de outra. Então, olha, na madeira você pode colocar, ou só amarrar a planta na madeira. Eu amarrei essa planta aqui. E olha quanto essa planta enraizou. A madeira tá toda tomada pela raiz dessa planta. Gente, olha. A gente quase não vê mais a madeira. Isso aqui é um tronquinho de café. Olha só. Olha como que tá aqui o enraizamento dessa planta. Então, são muitas raízes que tem nessa planta, né, gente? Olha. Então, esse é um dos exemplos, né, de como a gente pode estar plantando na madeira. Pode simplesmente amarrar e pendurar no orquidário. Ou pode fazer assim também, olha. Deixa eu tirar essa aqui. Gente, gravar com uma mão, eu tô gravando com o celular. E mostrar com a outra é muito difícil. Olha, esse aqui é uma forbese. Quem me acompanha viu, né? Ela sofreu um ataque de cochonilha aqui, nessas folhas, que são os bulbos mais antigos. Eu simplesmente amarrei essa planta num tronquinho de braúna e acoplei aqui dentro desse vaso. Gente, olha essas raízes. Olha isso. Olha as ponteiras de raízes. Não tem nada dentro do cachepô, vocês estão vendo? Não tem substrato. Eu coloquei um pouquinho de esfagno aqui para dar umidade nessa planta. Aqui, ó, tá meu Himitsu e o Basacote tá aqui. Vocês estão ouvindo barulho aí, gente, de alguma coisa raspando? Isso é uma obra que tem aqui na minha rua. Não tem jeito, né? A gente tem que gravar, não tem como ficar esperando. Eles não param, né? E quando eles param já é tarde, a luminosidade não fica boa. Então, nesse cachepô, eu não coloquei substrato, olha, eu só amarrei essa planta na madeira e acoplei a madeira em um cachepô. Então, dá muito certo, gente, olha essas raízes. Vocês estão vendo o enraizamento? Olha, ele vai até lá embaixo. Essa madeira também eu fixei ela no cachepô, então não tem jeito de eu virar ela para você estar vendo. Mas, olha, a planta tá muito bem. Tá bem desenvolvida. Eu ganhei essa planta, ela era um bulbinho bem pequenininho. E ela floriu já 2 vezes comigo aqui. Mas ela é uma plantinha assim que ela não estava indo bem, então eu troquei ela de cultivo e parece que agora ela está se desenvolvendo, gente. Tá linda. Então a madeira, ela é um ótimo meio de cultivo porque ela simula, né, o que é natural. Porque a gente sabe que as orquídeas, elas são epífitas e elas crescem lá sobre as árvores, né? Então quando a gente coloca elas na madeira, é o meio de cultivo que elas mais gostam. Para mim, o meio de cultivo mais fácil que tem é colocar na madeira. Porque se chove, você não precisa se preocupar. Então, a planta vai, assim, muito bem. Então, e aí, o enraizamento é perfeito, gente. Quando se coloca uma planta na madeira, o enraizamento dela é perfeito. Aqui eu trouxe algumas phalaenopsis para mostrar para vocês. Essas são aquelas que eu comprei na internet. Todo mundo já viu, né? Que eu coloquei nos cachepôzinhos de braúna, que eu mesma fiz. E olha, gente, o enraizamento dessa planta. Eu coloquei esfagno aqui, gente, para cobrir as raízes, porque essas plantas vieram com as raízes branquinhas, porque elas vieram num bolo de esfagno. Então eu coloquei, ele não tá embolado, tá? Ele tá só colocado. Olha aqui, gente.
Olha o enraizamento dessa planta aqui no cachepô. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês mais raízes aqui dentro. Aqui dentro, olha só isso, gente. Olha isso aqui de raízes. Vocês estão vendo? Então não é só catlé que dá para cultivar nos toquinhos de madeira, não. Os oncídios amam a madeira. Eu acho que a maioria das orquídeas, as phalaenopsis, amam madeira. Olha essa floração linda. É a primeira floração dela, então ela deu poucas flores, mas tá linda, né? Eu amo, gente. E elas ficam muito bonitas no cachepô de madeira. Essa aqui é branquinha, olha. Não é totalmente branca, mas ela é mais clarinha. E olha o enraizamento. Também tá naqueles mesmo cachepôzinho, mesmo modelinho que eu fiz. Também no cachepô de braúna. Olha só que coisa linda. Olha, gente. Olha isso. Olha essas raízes. Então essas plantas, elas foram plantadas em novembro. Olha. Quem me acompanha aí viu quando eu fiz o replante dessas plantas. Foi mês de novembro. Então, elas floriram, né? Elas já vieram com haste quando eu comprei. Olha o enraizamento aqui. Todas elas estão enraizadas. Olha lá dentro. Olha só que coisa mais linda. Então, elas estão muito lindas. E o vegetal, gente, olha. Olha o vegetal dessas plantas. Tá poeirinha, gente, tô falando com vocês, tem uma obra na rua. E essas plantas ficam lá na grade do portão. Olha aqui. Olha o vegetal dessas plantas, como que estão saudáveis. Não desidrataram, tá vendo? E o esfagno aqui dentro, não tem mais nada não, tá, gente? Dentro desse cachepôzinho, só tá mesmo o esfagno. Que é bem pouco, é só mesmo pra dar uma umidade, porque essas plantas vieram plantadas num... Não vieram plantadas, elas vieram numa bola de esfagno. Elas vieram sem cachepô, desplantadas numa bola de esfagno. Então tava muito branquinha. E se a gente não cobrir as raízes, quando tá assim, elas secam, né? Essas plantas não perderam raízes porque eu cobri com o esfagno. E as raízes que se desenvolveram já saíram, olha. Elas por si só vão saindo ali, procurando a madeira mais seca, né? E com essas flores, gente, fica uma coisa mais linda. Tá pendurado, eu deixo elas penduradas, os penduradores tá aqui, olha, tá vendo? Aqui dos cachepôzinhos, deixa eu mostrar de longe pra vocês a mesa. Olha só que coisa mais linda. Então fica muito linda penduradas. Mas eu plantei essas orquídeas na madeira. Pronto, para sempre, gente. Nunca mais vou precisar replantar. Não vou precisar fazer de replante, já que eu replantei na madeira. O que vocês acham? Vocês acham que na madeira não precisa mais nunca fazer replante? Gente, infelizmente isso não é verdade. A gente vai precisar fazer replante sim. Porque nada é para sempre, né? Então a madeira apodrece. E quando essa madeira apodrecer, a gente vai ter que fazer o replante sim. A planta vai ficar bem aqui enquanto a madeira estiver boa, tá? Então, por isso é importante procurar uma madeira durável. Por exemplo, esse cachepô que é de braúna, não sei quanto tempo vai durar, não é eterno. Eu sei que não é eterno, nada é eterno nesse mundo, então não é eterno. Mas eles vão durar bastante. Já esse tronquinho aqui que tá lindo, maravilhoso de raízes, não vai demorar muito, gente. Eu terei que fazer o replante dele. Por quê? Esse cachepô, essa madeirinha é uma madeirinha de café. A madeira de café, ela não é uma madeira muito durável. Embora as plantas amem, dá esse enraizamento, olha essas raízes. A planta ama enraizar na madeira de café, mas ela não é uma madeira durável. Então ela dura de 2 anos e meio no máximo. Aí eu vou ter que fazer o replante dessa planta. Isso é bom? Não. Isso não é bom porque atrasa a planta. Atrasa a planta e o que vai acontecer? No atrasar essa planta, aí a gente vai ter que fazer o replante e vai atrasar ela, né? Ela vai ter que se desenvolver novas raízes, talvez no próximo ano a gente não tenha floração. Então, gente, o cachepô, a gente pode estar colocando essa planta direto nele, então tem que escolher uma madeira boa. Esse cachepô aqui é de uma madeira dessas madeiras que eles fazem esses telhadinhos de telinho colonial, é uma madeira boa. Eu acho que é Paraju, como meu marido falou. Esse cachepô aqui já tem 3 anos que tá aqui. Ele não apodreceu ainda, ele tá super firme. Dá essas manchinhas, porque tá chovendo muito, dá, mas ele ainda tá duro, ele ainda tá firme. Então eu acoplei aqui essa plantinha na madeirinha de braúna. Mas um dia eu vou ter que mudar essa planta, não tem jeito, né? Infelizmente, uma hora a gente tem que fazer a mudança.
Quando a madeira é boa, vai durar mais. Por exemplo, esse aqui, eu acredito que esse cachepô aqui vai durar mais de 5 anos. Eu espero, né, gente? E aí, se não apodreceu a madeira? Se a madeira tá boa, preciso fazer a troca? Não. Ah, mas e se ficou assim, tomado de raiz como esse aqui? Gente, a gente pode amarrar outra madeira. Se a madeira estiver boa, a gente pode estar amarrando outra madeira ali para que a planta continue se desenvolvendo sem precisar da gente desplantar ela. A mesma coisa acontece com os cachepôs. Suponhamos que as Phalaenopsis, a gente sabe que elas não dão muita muda, né? Mas suponhamos que elas enchem esse cachepô de uma forma que fique tomado de raízes ou de outras mudas. O que a gente pode estar fazendo? Podemos estar fazendo um cachepô maior e colocar esse cachepô dentro dele. Se o cachepô estiver bom, tá, gente? Não se o cachepô estiver podre. Porque o que acontece quando o cachepô fica podre? Quando ele apodrece, a madeira apodrece, ela entra em decomposição e fica ácida. E a acidez queima as raízes das plantas. Então é por isso que quando a madeira apodrece, a gente precisa trocar a planta. Como que eu sei que a minha madeira está podre se a minha madeira está cheia de raízes como aquela ali? Gente, não é difícil. Primeiro, quando você pega na madeira, ela começa a esfarelar. Segundo, vocês vão observar que a planta para de emitir ponteiras de raiz. Começa a surgir e elas queimam. Começa a surgir a ponteira de raiz bonita, daí quando você olha já não tem mais, elas estão queimadas. Se não é nenhum inseto que está comendo, pode ter certeza que é acidez no seu substrato. Aí no caso, na madeira, né? Então é assim que a gente sabe se a madeira está em decomposição. Mas também é fácil, né? Só de pegar na madeira a gente vê que ela tá mole. É diferente de quando a gente pega numa madeira dura. Eu não tenho nenhum exemplo de uma madeira aqui em decomposição para mostrar para vocês, porque as minhas aqui ainda estão boas, como vocês viram aqui. Esse cachepô aqui tá super firme ainda. A minha madeirinha de café também, ela tem 1 ano só, então ela ainda tá boa. Fica na chuva, tá, gente? Na chuva e no sol. Esses cachepôzinhos de braúna, eu acredito que eles vão durar 5 anos ou mais, porque eles não ficam na chuva. Eles estão plantados Phalaenopsis e não ficam na chuva. Mas eu tenho cachepô de braúna na chuva também. Não sei quanto tempo vai durar. Sei que, como eu disse, né, não é eterno. Então, gente, é preciso sim trocar o substrato das plantas de madeira, que são plantadas na madeira. Não tem jeito, a gente precisa trocar. Então, quando essas plantas começarem a madeira se decompor, a gente vai precisar fazer a troca sim. Demora mais do que no cachepô, tá, gente? Do que no substrato também. Com certeza, o substrato que a gente compra pronto para orquídea se deteriora muito mais rápido do que qualquer madeira que a gente coloca. Gente, olha o barulho. Então, eu estou passando as minhas plantas ou para pedra brita ou para madeira. Todas as minhas orquídeas eu estou cultivando assim agora, na pedra ou na madeira. Então, quando vocês forem escolher, escolhem madeiras de qualidade, madeira boa. Nem todo mundo tem acesso a braúna, né, gente? Eu mesmo não tinha, eu só consegui agora. Mas tem muitas madeiras boas que a gente encontra. Tem madeira que a gente consegue até comprar, como o Sansão do Campo, que é uma madeira bem durável, uma madeira boa, que as orquídeas amam. Vão apodrecer um dia? Vão. Mas vão durar mais do que o substrato, tá bom? Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado e respondido a pergunta da minha inscrita, que perguntou se precisa mudar a madeira. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque começaram a ligar a máquina aqui, gente. Olha o barulhão. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.